Fala, meu caríssimo estudante, tudo tranquilo com você? Beleza? Aqui quem fala é o professor Telmo e hoje vou dar início à aula de números decimais. Se você for novo nesse canal, inscreva-se! Inscreva-se agora, cara! E se liguem, se você não viu as aulas de frações, assista a playlist de frações aqui desse canal. Porque senão você vai ficar um pouquinho perdido quando eu falar sobre números decimais, ok? Então vamos lá, gente, vamos ver o que são números decimais. Primeiramente, gente, números com vírgula. Foca aí nessa máscara aqui. Dá uma olhada nessa máscara aqui. Identifique os números com vírgula. São vários, não é? Então, números decimais são números que possuem vírgula, ok? Para começo de conversa. Então, nós temos aqui o 4,7, o 4,8, 5,3, 3,6, 4,2, 5,5. São um exemplo de números também chamados de racionais, ok? Que a gente escreve ele na forma decimal. Repare também que a gente pode encontrar esses números com vírgula tanto em gráficos como no preço, né, dos alimentos no supermercado, como você pode ver aqui. Então, números decimais são números racionais, ele pertence ao conjunto dos números racionais não inteiros, ok? Expressos por vírgula e possui casas decimais, como o exemplo acima, né? E pode ser positivo e negativo, tá, gente? Então, beleza? Números decimais são os números que possuem o quê? Vírgula, ok? Bom, vamos lá, gente. Então, pessoal, vamos ver agora a nomenclatura. Repare aqui, observe esse termômetro nessa região aqui, ó, 38. 38, o quê? Consegue ver? Medir essa temperatura? Repare, de 38 para 39, nós temos aqui 10 divisões. Então, nós damos o nome disso daqui de décimos. Por quê? Porque é dividido em 10 partes iguais. Então, décimos, por exemplo, 38,4 que está medindo aqui, nós temos aqui 38 graus Celsius e 4 décimos. 4 décimos significa o quê? É porque ele foi dividido por 10. Décimos, então, significa o quê? Divisão por 10, ok? Então, a escala Celsius, 1 grau Celsius, foi pego e dividido em 10 partes. Por isso que nós temos aqui, ó, 38,1, 38,2, 38,3, até 38,9, depois ele pula por quê? Por 39. Então, nós temos uma subdivisão aqui dentro, certo? E essa divisão a gente chama de número de décimos, quando é dividido por 10, certo? Então, no termômetro, a cada grau Celsius é subdividido em 10 partes iguais, ou seja, cada parte corresponde a 1 décimo de grau. Beleza. Vamos ver mais exemplos de décimos? Então, pessoal, vamos ver uma régua aqui. Uma régua, vocês podem reparar que nós temos aqui 1 centímetro, que é igual a 10 milímetros, ok? Então, cada centímetro vale 10 milímetros. Então, 1 milímetro equivale o que, gente? A 0,1 centímetro. Então, nós temos aqui, gente, vou colocar um objeto aqui e vou medir. Repare que eu vou achar aqui 13 milímetros, que isso equivale a 1,3 centímetros. Por quê? Eu posso separar aqui 1 centímetro de 0,3 centímetros. Isso equivale a 10 milímetros mais 3 milímetros, que é igual a 13 milímetros. Ou seja, esse ponto aqui equivale a 1,3 centímetros, ok? Então, gente, a régua também ela é dividida em quê? 10 partes iguais. Cada centímetro é subdividido em 10 partes iguais, certo? Então, a gente lê aqui décimos, 1,3 décimos, certo? Ou 1 inteiro e 3 décimos. Pessoal, vamos considerar esse daqui 1 inteiro. Repare que está dividido em 10 partes iguais, ok? E é 1 inteiro, porque todos estão pintados.
Mas se eu pegar dois só apenas que estão pintados, de azul aqui, então eu tenho o quê? 2 sobre 10. Olha só como que a gente representa, então, os décimos. Eu posso pegar o 0,2 e transformar ele o quê? Em 2 sobre 10, na forma de fração. O denominador, gente, dos décimos sempre vai ser 10. Vamos ver outro exemplo aqui. Eu tenho 0,8. Então, eu tenho 8 pintados de 10. Então, eu posso botar assim, 8 sobre 10, que é igual a 0,8. Então, pessoal, agora veja só. Nós temos aqui 3 partes inteiras, ok? E 2 apenas pintadas lá embaixo. Então, como ficaria isso daqui? Eu contaria todos os quadrinhos. Então, a primeira tem 10, mais 10, mais 10. Total, 30. E embaixo nós temos 2 pintadas. Total, 32. Eu pego 32 e divido por 10. Então, eu tenho essa fração aqui. Isso, gente, equivale, olha só, a 30, usando aquelas propriedades de frações, a 30, eu separando, né? 30 sobre 10 e 2 sobre 10, tá? Eu peguei o 32 e separei, ó, 30 sobre 10 e 2 sobre 10. Eu posso dividir, então eu tenho a parte inteira, que vai dar 3, e a parte decimal, que é 2 sobre 10. Divido também, dá 0,2. Então, isso aqui equivale a 3,2. 32 sobre 10 é igual a 3,2. Beleza? Sobre os décimos, gente? Então, vamos lá ver os centésimos. Centésimos significa o quê? 2 casas decimais após a vírgula. Então, os centésimos, gente, é os números que são divididos por quê? Por 100. E por isso que a gente vai ler centésimos. É muito comum encontrar em quê? Preços de supermercado, por exemplo, né? Vocês podem observar aqui os diversos preços estão o quê? 2 casas após a vírgula. Esses números são divididos por 100. Então, exemplo, 1 centavo é 1 sobre 100 de R$1. Não é isso? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Repare que nós temos aqui R$1. 10 centavos é 1 sobre 10. Por quê? Ele equivale a 1 sobre 10 de R$1. É 10 divisões, não é? Se eu pegar 10 moedinhas de 10 centavos, eu tenho o quê? R$1. E 1 centavo equivale ao quê? A 1 sobre 100, ok? Então, é 0,01 centavo. E 10 centavos é 0,010, ok? Centavos. Então, essas são chamadas frações. Todas frações com potência de 10, certo? Tem um denominador com potência de 10, é chamado de frações decimais. Beleza? Vamos ver aqui mais centésimos. Nós temos aqui de 100 casinhas, olha só, 100 quadrinhos, eu tenho 35 pintados. Então, essa fração equivale a quanto, gente? A 35 sobre 100. O denominador é 100, porque é centésimos. E agora, eu tenho um inteiro, ou seja, eu tenho 100 quadrinhos pintados, e do outro lado, eu tenho 45 quadrinhos pintados. E desse outro lado, eu tenho 145 sobre 100, porque eu tenho um inteiro todinho e tenho 45 quadrinhos pintados. Então, a fração que representa esses quadrinhos é essa daqui, ó, 145 sobre 100. Se eu separar, olha só, 100 sobre 100, 45 sobre 100. Você sabe que é a propriedade de frações, por isso que essa aula é importante, porque ela é continuação praticamente das aulas de frações que a gente fez lá, né? Eu posso separar os 145 fazendo 100 mais 45. E aí, gente, o que eu faço? Eu divido, isso aqui vai ser igual a 1, e o 45 dividido por 100 vai dar 0,45, que é igual ao quê? A 1,45. Então, essa é a fração que representa esses dois quadrinhos aqui. Então, pessoal, o que é importante você entender aqui é que você reconhecer a parte inteira da parte decimal. Repare que de 117 quadrinhos que estão pintados, nós temos uma parte que é inteira,
que a gente representa aqui, eu posso separar uma parte inteira, e 17, que é a parte decimal. 17 sobre 100 é a parte decimal, que equivale a 1,17. Então, esses quadrinhos aqui é a mesma coisa que 1,17, ou seja, 1 inteiro e 17 sobre 100, certo? E, finalmente, vamos chegar ao milésimo. Repare aqui no Autódromo de Interlagos, aqui, ó. Ele tem 4,309 quilômetros. Significa o quê? É os milésimos de comprimento que pertence o quê? Ao autódromo. Então, milésimos é o quê, gente? É aquela parte que é dividida por 1000. Então, não é fácil? Décimos são divididos por 10. Milésimos dividido por 1000. Centésimos dividido por 100. Ou bom tá na ordem, né? Décimos dividido por 10. Centésimos dividido por 100. Milésimos são divididos por 1000. Simples assim. E a forma de fração que eles pertencem? Repare o seguinte, nós temos aqui milésimos 0,451. Ou seja, eu tenho 451 sobre 1000, certo? Aqui eu tenho um inteiro, certo? Mais 934 quadrinhos que estão pintados, não é isso? Então eu tenho aqui, ó, 1934 dividido por 1000, que equivale a 1000 sobre 1000, 934 dividido por 1000, a parte inteira da parte decimal. Eu separei, vai dar 1 mais 0,934, que temos aí 1,934 milésimos. Beleza, gente? Milésimo também é. Então, pessoal, você consegue identificar a casa que o número pertence? Então, vamos lá. Vamos ver essa parte aqui. Nós temos aqui, ó, os números acima de 100, eles pertencem o quê? À casa da centena, ok? Os números acima de 10, entre 99 e 10, eles pertencem à casa da dezena, não é isso? E o número de 0 até 9, eles pertencem ao quê? À casa da unidade. Beleza, né? Mas aí, depois da vírgula, nós temos o quê? Os décimos. Então, décimos é o quê? É os números divididos por 10. Depois nós temos os centésimos, os números que são divididos por 100. E depois do centésimo nós temos os milésimos, são os números divididos por 1000, que a gente viu aqui. E depois de 1000? Então, pessoal, depois de 1000, temos décimos de milésimo. Depois, centésimos de milésimo. E por último, nós temos o quê? Milionésimos. Então, pessoal, para fazer a leitura desse número, você precisa identificar que casa que ele está, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer mais um exercício aqui para completar essa tabelinha, certo? O zero está onde, gente? O zero está... Vamos pegar aqui, na letra A aqui, nós temos 0,2. O zero está aonde ali? O zero está na casa da unidade. E o 2? Bom, ele está na casa do décimo. Então, bota ele aqui. Fácil, né? Quer completar a tabelinha? Faz aí rapidinho no rascunho. Vamos lá, pausa o vídeo, né? Você dá uma pausa no vídeo, depois você vai ver se você sabe colocar cada número desse. Vamos lá, na letra B, o zero está onde? Na unidade. O 1, ele está no décimo. O 4, ele está no centésimo. E o 6, ele está no milésimo. Vamos lá, letra C, o 0 está na unidade. O outro 0, no décimo. E o 4, no centésimo. Na casa do centésimo. O 5 está na unidade. O 2 está na casa do décimo. 17. O 1 está na casa da dezena, certo? O 7, ele está na casa da unidade. O 0 está na casa do décimo. E o 8 está na casa do centésimo. 675,203. O 6 está na casa da centena, acima de 100, não é? O 75, ou 7, vamos pegar só o 7, né? Está na casa da dezena. O 5 está na casa da unidade.
O 2 está na casa do décimo. O 0 está na casa do centésimo. E o milésimo, o 3 está na casa do milésimo. Beleza, gente? Legal, né? Tabelinha, show de bola. Vamos agora aprender como que faz a leitura de números decimais, certo? É muito importante, tá? Para ler um livro científico, para ler uma revista, para fazer uma prova de concurso, essa leitura de números decimais, ela vai ajudar bastante a você. Repare aqui, nós temos aqui 10 quadrinhos pintados aqui em cima, 10 quadrinhos aqui, e aqui nós temos apenas 3, de um total de quê? De 10. Então, de 10 quadrinhos, mais 10, 20, total 23 quadrinhos pintados. Como a gente representa esse número na forma decimal? Eu vou colocar 2 inteiros, porque são 2 inteiros que eu tenho aqui, e aqui eu tenho o quê? 3. 3 apenas pintado. Então, essa aqui é a parte decimal. 2 e pego 3 dividido por 10, certo? Que não é 3 de 10 que está pintado? Então, eu coloco 3 sobre 10. Isso aqui, como a gente viu já em frações, é um número misto, que equivale a 23 sobre 10, divido, e eu vou ter 2,3, ok? Lemos assim, 2 inteiros e 3 décimos, certo? A parte, você tem que saber, nisso daqui, é separar a parte inteira da parte decimal para fazer a leitura. Sempre quando você for ler, você vai falar a parte inteira normal. 17 inteiros, 2 inteiros, 4 inteiros, e depois da vírgula você fala a parte do número e fala assim, décimos, ou centésimos, ou milésimos, e assim por diante. Vamos ver essa aqui, agora a leitura dos décimos. Nós temos 2 partes inteiras e aqui está dividido em 10, mas somente uma está pintada. Então, temos 2,1, ok? Então, 2 inteiros e 1 décimo, ok? Então, é isso aqui que a gente lê. É dessa maneira que a gente lê. Já essa daqui, essa cor de abóbora aqui, está dividido em 10 partes, mas só temos 3 pintadas. Então, 3 sobre 10, não é isso? Só a parte decimal. Então, nós temos 3 décimos. Já na parte cinza aqui de baixo, nós temos 1 inteiro e 9 estão pintadas de 10, não é isso? 1 inteiro e 9 décimos, beleza? Então, pessoal, como que a gente lê a forma decimal? Décimos, se houver uma casa decimal. Centésimo, se houver 2 casas decimais. Milésimo, se houver 3 casas decimais e assim por diante. Por exemplo, nós temos aqui 2 inteiros e aqui nós temos quantas casas decimais aqui? 1. Então, 2 inteiros e 3 décimos. Aqui nós temos 3 inteiros e aqui temos 2 casas decimais. 20 centésimos, ok? 3 inteiros e 20 centésimos. Aqui, nessa de baixo aqui, nós temos 20 inteiros e aqui nós temos 1, mas são 3 casas decimais. Então, é 20 inteiros e 1 milésimo. Sacou? A última, nós temos 1 inteiro e 3 o quê, gente? Milésimos. É assim que você faz a leitura de números decimais. Beleza? Vamos treinar? Como que faz isso daqui? Como que lê o primeiro aqui? Se você quiser, pausa o vídeo, pega um caderninho, escreva. Não seja um estudante ativo, hein? Não fica aí, que legal, não. Escreva. Depois, quando estiver fazendo a correção, você vai dando certo, errei, acerto, errei. Vai, né, praticando para você ver se você está entendendo bem o assunto que eu estou falando. Então, vamos lá. Esse 0,5 aqui é 5 décimos. 15 é 15 o quê, gente? 15 centésimos. 8 milésimos. 621 milésimos. Certo? 621 milésimos. Como eu falei com vocês, essa leitura a gente vai encontrar nas provas, nos concursos e por aí em diante, em revista. Mas no dia a dia, na comunicação,
As pessoas não falam 5 décimos, 15 centésimo, 621 milésimo. Elas falam o número com a vírgula. Por exemplo, 3,2, o quê? 3,2 apenas. Um jornalista, quando vai dar a informação, ele lê assim, 3,2. 0,35, certo? 1,032. Então, no dia a dia, no dia corriqueiro, é essa maneira que as pessoas falam. Até o professor, para ser didático, para que o aluno compreenda, ele também fala assim. Mas é super importante que você conheça a linguagem da matemática, certo? Então, gente, vamos lá, vamos completar essa tabelinha aqui. Vamos lá, pausa o vídeo, completa a tabelinha, vê se você pegou essa matéria direitinho. Vem comigo. Nós temos ali 2 o quê, gente? Como se escreve isso aqui? 2 centésimos. E 28 milésimos. Como que escreve esse número? Se aparecesse assim, 28 milésimos somado com sei lá o quê? Como que você faz? É 0,028. Você sabe identificar o número, ok? É importante. Se uma pessoa falar assim com você, 4 inteiros e 3 décimos. É isso daqui, ó. Não é? 1 inteiro, 105 milésimos. 1,105. Esse aqui é o número, não é isso? E a outra aqui, 26 inteiros e 597 o quê? Décimos de milésimos, gente. 20 inteiros, 26 inteiros, certo? E 597 décimos de milésimo. É importantíssimo, hein? Olha o que eu estou falando. Se a pessoa vê isso aqui no texto, você tem que saber identificar qual número que ela está falando. 2 inteiros e 7 milésimos. Como que ficaria? 2,007 é o número, certo? E aqui? Eu tenho aqui, ó, 32 o quê? Décimos de milésimo. 32 décimos de milésimo. Bacana, né? Vamos lá, vamos treinar. A pessoa que acabou, eu vou fazer você ficar fera. Vamos fazer 2 exemplos aqui para você treinar bastante. Você agora vai pausar esse vídeo, pegar, se você não pegou ainda, né? O lápis, a borracha e vai escrever cada um desses daqui que eu vou fazer a correção de imediato com você. Vem comigo, hein? Vamos lá. Pegou? Já fez? Então vamos lá. Como que lemos cada um desses números aqui? 0,36 ou 36 centésimos. E como que fica a forma de fração? 36 sobre 100. Boa! A B, 567, o quê? Milésimos. Como que fica a forma de fração? 567 sobre 1000. Boa! Bom, vamos lá. C, 4 décimos. Não é isso? 4 sobre 10. E a outra, na letra D? 4 centésimos. E a última, 4 milésimos. 4 sobre 1000. 4 sobre 100, 4 sobre 10, 4 sobre 100, 4 sobre 1000. Viu como é importante você saber diferenciar esses números? É muito importante, gente. Vamos lá. Exemplo 2. Escreva cada um dos números a seguir. 10,45. É fácil, né? Na linguagem, isso aqui está usando a linguagem de comunicação dia a dia. Aí você vai botar 10,45. Beleza, muito fácil, tranquilo. 75 centésimos. Aí pega, né? Aí já viu, né? Então você vai botar 75 sobre 100, não é? Então 0,75. Escreva aí 2 inteiros e 25 milésimos. Então 2,025 é o número que ele está querendo. 72 décimos de milésimo. Então você vai botar 0,0072, que é o número que ele quer. Show de bola! Décimos de milésimo, centésimo. Então, galera, chegamos ao fim da aula, nossa aula de número 1 de números decimais. Só estou apresentando os números.
Próxima aula a gente vai comparar um número com o outro. Depois vai ter uma aula de soma e subtração de números decimais. E por último, multiplicação e divisão de números decimais. Talvez depois uma aula de porcentagem, expressões numéricas e por aí vai, certo? Conto com você. Compartilhe esse vídeo, certo? Deixe um like, faça seu comentário, certo? Ajuda esse canal. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima. Valeu!